Vamos falar, falando de movimentação, queria entrar. Vamos começar com essa história de Flávio Dino, é a manchete do jornal Folha de São Paulo de hoje, e que traz ali uma análise, né, e também muitas informações relacionadas à atuação do ministro Flávio Dino. Ele que foi tão celebrado aí pelo governo, né, quando foi aprovado no Senado, ele foi indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, e a expectativa, né, Lula quando fez o discurso, muito contente de ter um representante lá. Bom, o governo Lula vem sendo ajudado por decisões de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, principalmente no caso das emendas parlamentares e no combate à emergência climática. As sentenças foram de acordo com as necessidades do governo. Os temas foram herdados da ministra Rosa Weber e do ministro André Mendonça. Para Flávio Dino, esses processos não são relacionados apenas a uma questão de governo, mas de país. É como Flávio Dino se defende disso, né? Como presidente do Supremo, Rosa Weber determinou em 2022 as derrubadas das chamadas emendas de relator. E a partir de agosto desse ano, Dino tomou decisões que suspenderam as transferências. Esses bloqueios atingiram mais de 17 bilhões de reais em emendas. E o ministro só liberou o pagamento das verbas em novembro. A medida, em meio à pressão por corte de gastos, ajudou no alívio das contas do governo federal. E aí alguns dizem, ele está atuando em favor do governo ou em favor do país? Em favor de quem, Josias? O ministro, quando assumiu uma poltrona, foi eleito senador, assumiu uma poltrona no Senado, ele disse que uma das suas prioridades seria acabar com o orçamento secreto. Evidentemente, se ele tivesse permanecido no Senado, e ele não permaneceu, porque ele virou logo em seguida ministro da Justiça do Lula, ele não teria conseguido atingir esse objetivo, que seria uma voz em meio a um cercado ali de colegas de parlamento que não veem outra coisa senão à sua frente o desejo de aumentar esse orçamento, de preferência na modalidade secreta da divulgação, da liberação das verbas, né? E quando ele foi enviado para o Supremo, ele, por um desses acasos do destino, ele caiu na poltrona que era da ministra Rosa Weber. Herdou, portanto, a encrenca do orçamento secreto, que já tinha sido proibido pelo Supremo lá em 2022, quando a Rosa Weber presidia a corte, e vem sendo desrespeitado flagrantemente pelo Congresso Nacional. A execução do orçamento tornou-se inconstitucional. Acionado, o Flávio Dino, de fato, prestou um serviço ao governo, um serviço à nação e, por tabela, ao governo. Bloqueou as emendas, o pagamento das emendas, e condicionou a liberação a, a que fossem assegurados dois parâmetros. Primeiro, a rastreabilidade. Fosse possível rastrear as emendas para saber em que foram aplicadas. E a transparência. O Congresso negociou, foi lá, discutiu, o Supremo virou até uma instância negociadora que não lhe cabe, é um papel que não lhe cabe. O Supremo tem que julgar. Mas, neste caso, o Flávio Dino chamou uma negociação, foram lá os representantes do governo e também do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e acertaram, não, vamos assegurar a rastreabilidade, a transparência. Aprovou-se uma lei, o Lula sancionou a lei e essa lei não garante transparência. Mantiveram-se as mesmas mumunhas que dão a execução de um pedaço do orçamento, que antes era orçamento secreto, agora é emenda de comissão, continua sem transparência, continua obscura a execução dessas verbas, dessas despesas. E o Flávio Dino, num gesto inusitado, ele desbloqueou as emendas, desbloqueou o pagamento das emendas, que ele havia bloqueado lá atrás, em agosto, mas impôs condições que vão além da lei que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Lula. É como se o Flávio Dino tivesse legislando, tivesse se constituindo numa terceira instância do Senado Federal. Então, o Senado, a Câmara aprovou, o Senado revisou, o Lula sancionou e veio o Dino e impôs normas que vão além da lei. As normas que o ministro impôs, elas são republicanas. Ele está exigindo transparência nos gastos, que de fato seja assegurada
a rastreabilidade, que se possa aferir para onde foi a verba, no que foi aplicada, e as emendas PIX, ele está exigindo, e a lei não havia exigido, que se apresente antes um plano de gasto. Não basta mandar a verba para a prefeitura, ele quer saber do que vai ser gasto. O contribuinte também quer saber isso. Só que acabou, Fabiola, resultando a aprovação da lei, a decisão do Dino, num grande faz de conta, porque agora o governo, diante da necessidade de aprovar lá o pacote de corte de despesas ou redução das despesas do governo, que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad, ele está liberando as emendas, a despeito das regras que o Flávio Dino pediu que fossem observadas. Está liberando emendas de comissão, que são secretas, está liberando 8 bilhões de reais em emendas para aprovar lá o seu pacote de gastos. Então, virou um grande faz de conta, Fabiola. Presumivelmente, o ministro Flávio Dino estaria ajudando o governo, mas o fato é que o governo não está ajudando a si próprio, que está liberando emendas à revelia do que determinou o ministro Flávio Dino, do que já tinha determinado a ministra Rosa Weber lá atrás. Tudo isso referendado pelo plenário. Agora mesmo as decisões do Flávio Dino foram referendadas pela unanimidade do plenário do Supremo e fica o grande faz de conta, né? O Congresso engana o Supremo sabe que é enganado, o Congresso sabe que o Supremo sabe, mas não há força no universo capaz de interromper esse jogo de esconde-esconde, né? Então, eu diria a você, Fabíola, que em tese o ministro está ajudando, mas o governo não está ajudando a si próprio. Lá, durante a campanha, o Lula disse que essas emendas se transformaram numa fonte de corrupção. E agora ele está, na prática, contribuindo para a continuidade da corrupção, porque está liberando as verbas no mesmo modelo que o Congresso já avalizou, o Supremo disse que é inconstitucional, um par de vezes, e continua o mesmo jogo de fingimento. Ô, Thales, é muito interessante quando a gente olha, né, essas relações entre os três poderes, né? Então, quer dizer, é o Congresso pressionando e pressionado pelo governo, o Judiciário assopra aqui, aperta ali, e quem é o beneficiado ou não, né, em relação a todas essas negociações? Quando se olha a atuação de Flávio Dino, dá para dizer que ele está atuando em favor do governo ou não? Olha, o beneficiário dessas decisões do Flávio Dino hoje é o povo, porque ele está exigindo transparência. Mas, de fato, o Flávio Dino é, hoje, o líder do governo no Supremo. Aliás, todo governo, praticamente todo governo, teve um líder no Supremo. O Nelson Jobim, por exemplo, foi líder do governo Fernando Henrique no Supremo Tribunal Federal. Depois, o Fernando Henrique, de quem ele era muito amigo, foi substituído pelo Lula, de quem o Nelson Jobim também era muito amigo. O Nelson Jobim, que tinha sido ministro da Justiça do Fernando Henrique, virou líder do governo Lula no Supremo e atuou como grande articulador do governo no Supremo, e depois saiu do Supremo, um ano depois tornou-se ministro da Defesa do Lula. Foi um líder. Hoje, o Itamar não teve tempo de designar um líder, mas o Collor, por exemplo, teve o Rezec, foi líder do governo Collor no Supremo também. O Itamar não teve tempo, o Itamar ficou lá 2 anos, ele indicou um ministro supremo, já o Maurício Correia, já no final do governo dele, nos estertores do governo, não teve tempo de atuar como líder do governo. A Dilma, eu acho que houve ali um ensaio com o Fachin, mas também não teve tempo. E agora o Dino está se tornando o líder do governo, desse governo Lula no Supremo. Está se tornando, não, já se tornou, vai atuar como tal, mas essa decisão especificamente sobre emendas, ele está coberto de razão. Coberto de razão. Tem que exigir. A pressão nesse final de ano, a pressão é grande, porque é o final do mandato do presidente da Câmara e do presidente do Senado, e tem que aprovar as emendas. Senão eles ficam. As promessas deles para os. Tem que aprovar, não, liberar as emendas, elas já foram aprovadas, tem que liberar as emendas, pagar, até liberadas elas estão, tem que pagar as emendas. Já pagaram 8 milhões, 7,9 milhões semana passada,
agora estão faltando lá mais ou menos a mesma coisa para ser paga, para serem pagas. Tem que pagar. Se não pagar, Lira e Pacheco deixam de cumprir o que haviam prometido às suas bases na Câmara. É provável que acabe pagando. Como é que foi? A Câmara, o Tribunal de Contas da União deu um parecer dizendo que realmente há dificuldades, Tribunal não, a Controladoria Geral da União, que tem dificuldades, que a emenda não está, o processo de liberação de emendas não está completamente transparente, mas que é possível que se acerte na medida em que os deputados estão prometendo que vão futuramente mandar os nomes dos deputados que acertaram, que fizeram as emendas de comissão. Essa fala da Controladoria permitiu ao governo liberar, porque ele diz, não, se tem uma ação da Controladoria a favor da liberação, nós podemos liberar. Aí ele executou o pagamento. É provável que ocorra a mesma coisa por agora, ou seja, como disse o Josias, é um jogo de mentirinha, mas, de qualquer maneira, o Supremo está sinalizando, ao votar todo o plenário a favor das decisões do Dino, está sinalizando o seguinte: se não vier o Congresso, se não vier a total transparência, o Congresso vai ter dificuldades na liberação de emendas, no pagamento de emendas ano que vem, que nós vamos derrubar. Vamos derrubar essas aí, condenar essas aí, dizer que foi uma coisa irregular, uma liberação irregular, mas e não vamos aprovar as próximas se não for mudada a legislação. É essa a questão que está. O Dino é o líder do governo no Congresso e está atuando ali com o jogo de cintura de todo líder do governo. No Congresso não, no Supremo. Está atuando com o jogo de cintura de todo líder do governo. É muito interessante isso que você fala.